Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas. Eu sou o professor Tiago Hatz e é um grande prazer estar aqui para mais uma vez conversar sobre história com vocês. E essa semana vamos explorar um lado importante do processo de colonização. Estamos aqui falando anteriormente sobre a Sociedade do Açúcar, a maneira como se consolidou esse processo de colonização, de exploração do Brasil, mas a gente precisa também entender como que se deu a participação de outros povos para além do povo português na nossa colonização. Muitas vezes é comum a gente se esquecer nesse processo de expansão ultramarina de outras nações, porque Portugal e Espanha foram tão pioneiros, tão importantes, tão significativos nesse processo de exploração, que às vezes a gente até se esquece de outros países, de outras nações, né? A gente sabe que Portugal e Espanha se lançaram ao mar primeiro por razões muito importantes e marcantes na história. Eles se transformaram em estados nacionais primeiro, unificaram-se primeiro, tiveram paz interna primeiro. Então eram estados absolutistas desenvolvidos antes dos outros. Quando Portugal e Espanha já estavam ali se consolidando como nações unificadas, outras nações ainda estavam resolvendo seus problemas internos, construindo as suas unificações como estados nacionais. Mas depois, quando Portugal e Espanha já se lançaram ao mar, a gente viu que outras nações também já estavam ali de olho no território. A gente não pode esquecer disso. Inclusive, essa foi uma das razões que levou Portugal a adotar o modelo de capitanias hereditárias. A gente não pode perder isso de vista. Até anteriormente, no modelo de exploração do pau-brasil, que a gente chama de período pré-colonial, o território não era ocupado. Mas a gente sabe que quando começam as outras nações navegando pelo Atlântico, se aproximando da costa, os famosos piratas, tudo isso gera então em Portugal a necessidade de ocupar o território com mais firmeza. Mas nem isso, nem o sistema de capitanias hereditárias vai garantir uma total proteção do território. Então a gente vai entender hoje como que holandeses, e franceses estiveram também por aqui e deram trabalho, tiveram uma presença forte no Brasil colônia, certo? Vamos então falar aqui primeiro. A gente tem aqui um mapa muito interessante do Rio de Janeiro em 1573. Esse mapa que está lá na Biblioteca da Ajuda em Lisboa, Portugal. A gente pode observar aqui ó, a Baía de Guanabara, não é isso? A forma com que ela já era retratada no século XVI e ela foi porta de entrada para os franceses. Os franceses estiveram então no Brasil colônia, um projeto muito importante de expansão da França, chamada França Antártica, que a gente vai entender um pouquinho aqui. Mas basicamente ali na década de 1550 à década de 1560, houve então a presença dos franceses nesse processo de França Antártica. Então eles estavam buscando, além da sua expansão e da busca por riquezas, também a fugir das perseguições religiosas que os católicos faziam contra os calvinistas na França. Então, muitos franceses tinham interesse em se expandir os seus territórios e vir para cá, certo? Então, na década de 1550, cerca de 600 homens chegaram por aqui, liderados por Nicolau Durand, que era um católico da Ordem dos Templários e pelo Conde de Coligny, que era huguenote, o calvinista francês, e construíram então a primeira tentativa de colonização francesa ali na região. O mais interessante é que essa experiência de colonização durou 12 anos e contou com o apoio dos índios tamoios. Pois é, os franceses se aliaram aos indígenas tamoios e ficaram ali por 12 anos. Os portugueses demoraram muito tempo para conseguir expulsar os franceses daquela região ali. Certo? Aqui a gente tem a imagem do indígena Cunhambebe, que era tamoio, ou seja, era um grupo indígena que vivia em conflito com os portugueses
e por isso se aliou aos franceses nesse processo de presença aí dos franceses na França Antártica. Foi uma experiência que durou pouco tempo, mas foi uma experiência muito rica. Inclusive, foi a experiência que deixou para nós os registros históricos de Jean de Lery, que escreveu Viagem à Terra do Brasil, que é considerado o primeiro relato completo sobre o Brasil Colônia, a primeira obra sobre o Brasil Colônia. Então, a primeira experiência aí de presença francesa já bem no início do processo de colonização brasileira, na década de 1550, aí, já estavam presentes os franceses aí, tentando construir uma pequena colônia aí para fugir das perseguições religiosas que aconteciam na França, certo, pessoal? Depois a gente vai voltar em alguns dos documentos históricos aqui. Aqui a gente tem uma imagem do Benedito Calixto muito interessante, que é sobre o Estácio de Sá. Depois a gente vai falar, porque foi ele que liderou as lutas contra os franceses e é considerado o grande fundador da cidade do Rio de Janeiro, tá? Depois da França Antártica, então, a gente tem a França Equinocial, já no século XVII, no início do século XVII, quase 60 anos depois da tentativa de França Antártica, e na região do litoral do Maranhão, ou seja, um pouquinho mais para o nordeste. Então os franceses estavam ali sempre próximos já, porque era uma região de passagem, e eles vão tentar então uma nova presença ali entre 1612 e 1615. A presença então da França Equinocial, mais um projeto. Mas em 1616 também acabaram sendo expulsos pelos portugueses, tá? Isso acabou acentuando então a necessidade dos portugueses de ocupar ainda mais o território. Então, no intervalo aí de aproximadamente 60 anos, os franceses tentaram ocupar territórios na região sudeste e na região nordeste do Brasil colônia. Certo, pessoal? Aqui a gente tem a capa de um dos livros que conta esse projeto da história da França Equinocial. Os holandeses também deixaram sua marca, né? Estiveram no Brasil duas vezes. Tentaram primeiro invadir a Bahia no início do século 17, 1624, e depois em Pernambuco, 1630, que eles tiveram êxito, ou seja, deu certo, né? Conseguiram permanecer 24 anos, então, em Pernambuco, em Recife, em Olinda ali, e no interior explorando o açúcar. É uma marca muito importante a presença dos holandeses no Brasil colônia, porque além do desenvolvimento econômico, também houve uma transformação urbana e social muito grande nessas cidades que a gente citou, como Recife e Olinda. Então, muitos historiadores atribuem um grau de desenvolvimento dessa região à presença dos holandeses, em especial do Conde Maurício de Nassau, que é uma figura muito importante na história de Pernambuco, na história da Holanda, tá? Então os holandeses estiveram aí presentes, como eu disse, em dois momentos. Primeiro na Bahia em 1624, depois em 1630 em Pernambuco, onde permaneceram então 24 anos. Então, do primeiro momento da presença holandesa até o último, foram quase que 40 anos aí, né, de presença de holandeses na região Nordeste em busca da exploração de riquezas. E deixando marcas que estão presentes até hoje nas cidades de Recife, Olinda, se você vê a arquitetura, as pontes, a primeira ponte do Brasil Colônia construída por Maurício de Nassau, né? Então são grandes marcas que foram deixadas nesse processo histórico, certo? Os holandeses acabaram também sendo expulsos do território pelos portugueses, mas como eu disse, deixaram então uma marca histórica muito importante. E tudo isso serve para a gente entender então que ainda nesse período, nesse primeiro século de colonização brasileira, ainda havia uma incerteza muito grande sobre o domínio do território. Porque às vezes a gente pensa assim, chegaram os portugueses aqui em 1500, montaram aqui a estrutura, passaram a colonizar e cá estamos até hoje. Não, não foi assim. Os portugueses chegaram em 1500, iniciaram um processo mais intenso em 1530, mas todo momento, ao longo desses primeiros 100, 120 anos de colonização, tiveram que lidar com o risco da presença e da invasão de outras nações, como é o caso dos franceses
e dos holandeses. Beleza, pessoal? Então, franceses e holandeses estiveram aí presentes no sul, no sudeste, na região nordeste e deixaram marcas históricas importantes para a gente entender a nossa colonização.